Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Ó, eu já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, se inscreve, porque a gente acompanha a internet, a gente sabe que as pessoas assistem, mas não se inscreve. Deixa seu like aí. A gente vai bater um bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo empreendedor hoje. A gente está aqui, direto do Movie Studio, esse estúdio lindo, para você gravar seu conteúdo no canal da Manancial. Você que me acompanha, eu sou a Rafa Reis, né? Sou host de um dos maiores podcasts para empreendedor do Brasil. Eu falo que eu adoro bater papo empreendedor. Por quê? Primeiro que as pessoas têm uma resistência a crescer mentalidade. E quem é empresário realmente entende que o jogo que maior se joga é o jogo da mentalidade. Então, eu tenho uma missão muito grande de a gente levar mentalidade. Tem várias pessoas que me falam que as pessoas quase não ouvem conteúdo de valor, as pessoas ouvem mais entretenimento. Eu, Rafa, sou a pessoa que eu vou quebrar essa crença. A gente ama ouvir conteúdo de valor. A gente ama aprender uma coisa que é diferente, que você fala assim, caraca, eu nunca ouvi isso. E a gente vai entregar isso para você hoje. Então, seja muito bem-vindo. Vou fazer um bate-papo incrível hoje com o Michael Hoffman. A gente vai falar de empresários, empresa, comportamento, negócios. Obrigada, tá? Pela oportunidade para mim, a oportunidade de estar aqui com você hoje, batendo esse papo. Prazer é todo meu. Sempre que for convidado, estarei presente. Adorei a tua introdução, né? É o maior, você fala, o maior podcast de empreendedorismo. Esse já é o pensamento, já é o ganho. Né? Isso. Pensar pequeno, pensar grande, sempre vai dar o mesmo trabalho. Então, eu, como você, sempre gosto de pensar grande. Eu acho que a gente tem que, cada dia mais, ter essa mentalidade, consumir conteúdos bons. A internet está poluída de coisas que não somam nada. E a grande vantagem, né, que a maioria das pessoas, usando o que você disse, a maioria das pessoas, elas consomem entretenimento. Sim. Que bom, tá sobrando vaga para um monte de gente boa que vai consumir aquele conteúdo para aprender, para crescer, para negócio, seja a finalidade que for, que seja construtiva para a família, para ajudar a criar os filhos, para ter um bom relacionamento com a esposa, enfim. Né? Esse conteúdo construtivo vai sobrar espaço, tá? Para as pessoas que realmente querem crescerem no mercado, né? Se desenvolverem, abrirem novos negócios, empreenderem, enfim. Isso é maravilhoso. Obrigada. Né? Nossa, só por essa introdução sua, eu já zerei o game, porque é isso. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse, você é empresário, já atuou em diversos negócios, e eu queria que você se apresentasse da forma como você gosta de ser conhecido e reconhecido. Muita gente me conhece como alemão, né? Os amigos íntimos, o Michael mesmo, o Hoffman, né? Sou formado na área de tecnologia, me formei aqui na Uniabel, trabalhei em grandes empresas, já prestei serviços para a Globo.com por um período, depois, junto com um grande amigo, Luiz, lá da Gugas Carrebox, né, que é meu irmão de coração, né? Nós começamos a desenvolver um trabalho lá por 2007, 2008, com transporte de veículos, tinha um caminhãozinho só, hoje já é uma empresa de médio para grande porte, que atende todo o Rio de Janeiro, com os guinchos, né, leves e pesados. Em 2007 eu vendia, para você ter uma ideia, loja virtual e site. Então, são coisas que às vezes a gente pega. Quem tinha ideia em 2007 de loja virtual? Era o início de tudo. E nós lá fazíamos palestras, fazíamos vendas nesse sentido. Foram períodos importantes da vida. Tudo a gente aprende, né? Depois eu fui para o Hortifruti, tive um hortifruti chamado Hortifruti Alemão, né? Onde, com o tempo, eu comecei a fazer vídeos dos hortifrutis, fazendo ofertas, né? Você mesmo fazia? Eu mesmo. Eu ia para o Ceasa, chegava do Ceasa, botava a caixa de manga aqui no ombro, telefone na mão. Isso em que ano, Michael? 2020, 2021, na pandemia. Bem no meio da pandemia, tá? Eu comecei a loja lá para maio, junho. Vergonha zero? Vergonha zero. Eu sou um pouco tímido. Às vezes eu não falo com as pessoas por timidez. Mas depois que eu ganho confiança, aí eu me solto. Aí eu sou bem despojado, né?
E gravava, telefone na mão, e doce, 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 doce igual um mel. E ia embora gravando, né? Colocando os valores, aceitava muita opinião. As pessoas iam na loja, gostaram, né? Chegou um dia que a gente teve 78 entregas, assim, e ninguém fazia entrega de hortifruti, assim, que, pelo menos que eu conhecia, ninguém fazia entrega de hortifruti. A gente começou a fazer, só que o negócio ele é um aprendizado, né? Serve como aprendizado. Geralmente, eu ouvi isso uma vez, a empresa ela não quebra, quem quebra é o dono, tá? Aquilo foi me consumindo de uma forma, a cabeça já não vai produzindo legal. Eu fazia muitos vídeos, eu era muito requisitado, as pessoas gostavam, os meus clientes gostavam, e obrigado a todos vocês que sempre acompanharam esse projeto, mas eu por dentro já não estava satisfeito, e aquilo foi me minando, foi diminuindo, eu já não tinha mais aquela vontade de fazer aquilo. A veia comercial é minha, eu sempre vendi tudo, eu vendia tudo, mas naquele momento já não entendia mais, aí eu vendi a loja, né? Fiz o investimento para abrir e saí de lá com uma dívida. E aí precisei me reorganizar, me reinventar, fui buscar novos mercados e passei depois a atuar na área financeira, no mercado financeiro, né? Hoje a gente tem uma fintech e atua exatamente nesse mercado. Mas é como eu disse, venda é desde sempre. Eu compro, vendo carro, compro e vendo outras coisas. Eu sempre gostei muito de venda. E o dinheiro está nas vendas, né? Então, os grandes bilionários do mundo, né? A maioria deles, 99,9999%, tiraram sua fortuna da onde? Das vendas, né? Até Silvio Santos era camelô, ele vendia, né? Flávio Augusto vendia curso de inglês. Todos. Se você pegar hoje, as pessoas que têm bastante sucesso e que se apresentam hoje, eles se apresentam porque venderam. A venda em você foi nata ou foi treinada? Nata, cara. Sempre gostou? Porque assim, eu acredito que venda... Quando eu me apresento, de certa forma, eu já estou te vendendo. Verdade. A minha ideia, daquilo que eu faço, do que eu sou, a minha imagem. Então, sempre foi. Eu sempre gostei de vender. Eu tinha prazer absoluto de vender qualquer coisa que fosse. Eu com 10 anos de idade, eu me lembro, 9 anos de idade, nós montamos, assim... Antigamente, as crianças eram mais soltas na rua. A gente brincava na rua de verdade. Então, lá pelos anos 90, eu tinha uma equipe na rua, eu era meio que o líder, e tinha essa equipe na rua, que a gente juntava materiais na minha casa, tá, para vender. E a ideia da gente era ficar milionário. Cara, então, o que a gente fazia? Isso. A gente com 9, 10 anos. Então, eu montei uma mini quadrilha, um mini Goonies lá, sabe aquele filme dos Goonies? Eu amo esse filme. Eu montei uma equipe daquela ali. De quê? De sucata? De tudo, cara. De plástico, tudo, garrafa? Sucata, o que tivesse. Eu chegava na tua casa, tem alguma coisa aí e tal. Pegava. Um ventilador velho? Pô, eu entrava na casa, tinha um terreno baldio, assim, que a gente entrava naquele terreno, pegava as coisas e tal. Só que ele não era baldio, ele tinha dono. Um dia o dono descobriu, só que ele era muito amigo do meu pai. E foi lá, falou com meu pai e tal, mas depois ele, que é um comerciante até hoje, conversou comigo e falou assim, cara, por que vocês estavam fazendo aquilo? Porque a gente não vendeu nada. A gente juntou uma pilha assim de coisas. Ele falou, não, porque eu queria juntar 1 milhão. Depois, eu só ia vender quando eu tivesse 1 milhão ali. Cara, você tem cabeça de milionário desde 9 anos. Eu tinha essa ideia comigo. E eu nunca mais me esqueci daquilo. Eu não sei se os meus amigos, assim, da infância, né? Eu tenho poucos contatos ainda. Mas desde pequeno, aquilo já ficou marcado para mim. Eu falei, pô, realmente. E esse dono, esse comerciante, ele conversou comigo, meu amigo até hoje. Falou, cara, por que você estava só juntando? Porque o que chamou a atenção dele foi o seguinte, eu só juntei. Sim, você não vendeu. Eu não vendi. Eu entendi. Eu falei, eu não vendi porque eu queria juntar 1 milhão. Quando eu tivesse a ideia que tem 1 milhão ali, eu vendo. Aí eu vendo. Eu tinha essa cabeça. Então, foi sua primeira frustração também, né? Que você viu que não tinha 1 milhão, né? Rapaz, foi o primeiro medo que eu tive muito grande, porque meu pai chegou a fera em casa, né? Você é maluco e tal. Meu pai, tadinho, né? Não tinha essa... Quando você não compartilha da mesma ideia, é difícil as pessoas te entenderem. Acreditar, então, é quase que impossível. E naquela época, a gente não tinha tanta informação igual tem hoje. Sim. As crianças hoje, elas recebem uma gama muito grande de informação, pro bem e pro mal,
né? E acredito que a responsabilidade é dos pais de direcionar o que elas vão consumir ou não. Mas naquela época a gente não tinha muito. A gente assistia desenho animado. E ficava na rua também, E né? na rua. É. A rua é um aprendizado muito grande, tá? Ter essa vivência de rua te dá muito aprendizado que você carrega. Eu carrego para minha vida até hoje, sabe? De observação, né? Sua liderança, com 9 anos liderando seus colegas, isso aí já é um aprendizado enorme. Mas também de você poder identificar aquela pessoa que quer se aproveitar de você, aquela pessoa que vai talvez realmente somar contigo, aquele que não. Então, assim, a rua, ela é uma grande escola. Eu morava num bairro chamado Cerâmica, tá? E é como eu te disse, antigamente era diferente. Eu tiro pelos meus filhos hoje. Eu, com 10, 11 anos, eu vinha para o centro de Nova Iguaçu, estudava no Olavo Bilac. E aí eu tinha que andar o calçadão todo em Nova Iguaçu. Como eu era um garoto minha mãe é falecida desde quando eu tinha 2 anos. Então eu fui criado pelo meu pai, minha avó, muito amor, muito carinho, mas assim, eu era solto. Eu pegava minha bicicleta e ia ganhar o mundo. E jogava bola num lugar, e soltava a pipa no outro, e brigava na rua em tal lugar. Então a gente tinha que atravessar o calçadão de Nova Iguaçu todo, porque a rodoviária era lá no final. Hoje é onde é a segurança presente, Sim. em Nova Iguaçu, lá tinha uma rodoviária. Então eu andava aquilo ali tudo. Tem o Bob's, em Nova Iguaçu, e tinha um beco ali, e ficava um monte de garoto preparado para assaltar a gente, que passava ali dos colégios. Então eu com 10, 11 anos, tinha um porte atlético, aí pancadaria comia. E aí ali eu comecei a entender que as pessoas passavam a respeitar aquilo que elas temem. Então eu temia eles, mas eles também me temiam. Porque um dia eu briguei com um e, tipo, a coisa... A fama espalhou. Aí o pessoal falou, não, aquele ali é meio doido. Deixa ele. Deixa ele passar. E aí nunca mais eu tive problema. Ô, Marcos, sabe o que eu queria te perguntar? Se o dinheiro está nas vendas, parte dele, né? Nem tudo é uma verdade absoluta. Por que nós temos tanta vergonha de vender? Olha só. Eu acredito... Você não teve, você já falou desde pequeno, mas Não, você sabe que muito. isso é uma crença muito forte. Tive muito. Não é que eu tenho até hoje. Tá? Ah, é? É uma coisa que você vence todo dia. Né? Ninguém está nunca 100% preparado. Tem pessoas que têm uma facilidade maior. Eu talvez poderia te vender alguma coisa aqui, porque a gente já está tendo esse bate-papo, né? A gente já se conhece, eu tenho uma facilidade maior. Mas talvez se eu tivesse que chegar numa empresa, bater na porta, aqueles vendedores de Sim, porta a porta... de oferecer o produto ali. Talvez eu não tivesse tanta facilidade. Tá? Isso vai muito da tua confiança. Tudo é confiança. Eu acho que se a pessoa ela se prepara para aquele momento, ela consegue fluir melhor. Só que tem gente que não tem essa aptidão e não quer se preparar. E é normal, tá tudo bem. Nem todo mundo vai ser vendedor, né? Vão ter pessoas que são os compradores, vão ter pessoas que vão desenvolver um trabalho, um serviço, vai ter o comunicador. Quer dizer, cada pessoa tem a sua nuance. Sim. Né? Mas essa vergonha em si, ela está na falta de confiança. Não está na vergonha. Se você conhecer bem o seu produto, se você tiver todas aquelas informações, se você se sentir preparado, cara, a pessoa nem percebe que está te comprando. Você vende sem ela te pedir para comprar, entendeu? Então aí depende muito do ponto de vista, daquilo que você vai tratar, né? Tem gente que pode te assistir aqui agora e falar, pô, eu quero uma mentoria da Rafa, porque eu achei legal o que ela disse ali naquele programa XPTO, né? Mas você talvez não teve a sua intenção de vender aquela mentoria. O que você fez foi comunicar aquilo que você sabe, que você domina, né? Que você tem segurança, enfim. Eu acho que é isso. Agora, com relação ao dinheiro, eu costumo sempre dizer, Rafa, para mim, não importa, o dinheiro é importante? É extremamente importante. Eu não saio de casa... Michael, o que te motiva para você ir trabalhar na sua empresa hoje? O que me motiva é o possível resultado que eu vou alcançar, o resultado financeiro. Sim. É o possível resultado. Só que assim, aquilo não é o final. Aquilo você tem que ter amor. É uma parte, né? É uma parte, é a consequência, talvez, do bom trabalho desenvolvido. Né? Ninguém monta nenhum negócio com essa filosofia de que é porque eu amo, sei lá, vender cachorro-quente. Não existe.
Eu cozinho muito bem, eu gosto de fazer um cachorro-quente, tá. Mas você faz porque você vai ter um retorno financeiro. Óbvio. Ok? Ok. O que eu acho que as pessoas mais precisam, tá? Entender que o dinheiro ele é o resultado final. O mais importante é a tua motivação interna. É a tua família, é o que você quer conquistar, é a casa que você quer melhorar, é o padrão social de vida que você quer, né, trazer. Enfim, isso é mais importante até do que o dinheiro em si. Quando você olha para o teu produto, passa a gostar daquilo que você faz, de verdade, Sim. o resultado, cara, Ele vem. Tem gente que ganha dinheiro, que assim, quantas pessoas que talvez você já ouviu falar, e vocês já ouviram falar, que construíram negócios que nem imaginava que ia atingir aquele patamar. Verdade. Ele nunca a gente se escuta muito isso. Ele nunca se preparou para ter aquele resultado financeiro de milhões. Ele teve. Entendeu? Ele achava que ele ia ganhar ali, vou sobreviver. Do nada é uma ideia fantástica, encontrou um público-alvo, atendeu a dor de alguém, conseguiu satisfazer aquilo naquele momento. Encontrou um bom sócio, um bom ambiente, e aí a coisa foi só escalando, né? Flui. Hoje em dia, cara, você estava falando sobre, no início, né, sobre pessoas de conteúdo, que querem conteúdo. A coisa mais difícil do mundo hoje está sendo mão de obra. Está difícil você conseguir todos os tipos de mão de obra. Não... Eu vejo muita gente falando de crise, de problemas, de dificuldade e tal. Para mim, o mato está tão alto, porque assim, o nível das pessoas está baixando tanto, que quem faz um pouquinho melhor... Se destaca muito. Muito. O mercado está tão favorecido para a pessoa... Óbvio, tem gente que não quer. E eu sempre me distancio até. Se você quer, vamos... Se você não quer, você vai acabar me atrapalhando. É fato. Entendeu? Então não adianta eu também querer por você. Eu tenho que ir até um teu limite. Né? E eu acho que hoje as pessoas estão mais acomodadas. A média está muito baixa, né? A média está muito baixa. Muito. Eu vejo muito isso, as pessoas falarem isso na internet. Pessoas realmente com conteúdo relevante falam. A média, infelizmente, está muito baixa. Eu acho que a quantidade de informação que a gente está recebendo hoje é tão grande que o nosso cérebro não está preparado para isso. Eu acompanho alguns estudos, inclusive que falam exatamente isso. A evolução do homem, né, com a quantidade de informação que ele recebe, ela aumentou numa velocidade que ainda não teve a cognição, ainda não ficou preparada para receber a ponto de entender aquilo. tudo isso, né? E está processando muita informação muito mais rápido do que o teu cérebro tem a capacidade de absorver. Inclusive, acho que a expressão do ano, desse ano, é cérebro podre, não é isso? Que realmente a gente está... Mas é porque também acredito eu, né, na minha ótica, Michael, porque a gente não está selecionando o que quer também aprender, o que quer consumir. Eu acho que não está dando tempo. Eu acho que, assim, não está dando tempo de você selecionar, de você amadurecer aquilo. Tá? Boa. Por causa do boom que a gente está vivendo, né? Boa. A gente tem imagina um rio. O teu rio ali é para passar uma quantidade de água. O volume de água que está vindo aumentou é muito grande. Muito. Entendeu? Então, o que eu acho é que a gente não está preparado. A gente vai equilibrar, né? Acho que vai ter um tempo desse equilíbrio, talvez. Mas olha só, em termos de tecnologia, tá? A tecnologia que a gente vai utilizar, que vai estar no top, no hype, daqui a 5 anos ainda nem foi inventada. Então você imagina, eu não sei se a gente vai conseguir equilibrar, essa que é a realidade. Eu não sei se isso é um caminho que vai ter retorno. Hoje em dia a criança, antigamente a criança nascia, ficava com o olho fechadinho 1 semana. Hoje em dia a criança abre no hospital, tá rindo e tirando foto assim, acabou de nascer. Sim. Né? Então é uma evolução. Não é? A gente percebe, assim, é uma coisa que a gente pode perceber. Sim. Tá? O nosso cérebro tá pegando uma carga tão grande de informação que eu não sei se ele está conseguindo... Mas eu acredito, assim, teoria, vozes na minha cabeça, Sim. tá? Mas vou dar um exemplo por que eu acredito nisso. No direito do trabalho, por exemplo, durante muito tempo, o direito do trabalho foi muito voltado para o empregador. Depois de muito tempo, foi muito voltado para o colaborador. Então, ficou essa balança muito... durante um período da história de um lado, depois outro período de outro. Agora a gente vive um direito do trabalho mais que busca
teoricamente, mais igualitário, que Aí- todo mundo ganha, o jogo do ganha-ganha. Aí você imagina, vou pegar o exemplo que você usou do Sim. direito do trabalho. Hoje a gente tem uma inteligência artificial voltada para analisar todos os furos do direito do trabalho, todos os furos que eu digo Aham, assim, todos, as a brechas, jurisprudência, sim. as brechas, os erros que são cometidos nas grandes empresas, pequenas e médias e tal, para explorar aquilo ali. Então já tem advogado que está pegando a inteligência artificial e já está montando todo um processo voltado para aquilo ali. Certo? Não deu tempo nem de repente, a justiça em si, sejam os legisladores, Sim, se adequar a isso. é muito rápido. Hoje, o que a gente. Porque eu adorei o exemplo que você usou. Antigamente foi. A balança pendia para um lado. Certo. E aí alguém percebeu. Sim. Algumas pessoas falaram, pô, tá pesando muito. Vamos equilibrar? Vamos para cá. Vamos. E agora? A gente não está tendo tempo de absorver. Mas eu acredito que a gente vai, em algum momento dessa nossa história da tecnologia, Não, a gente vai olhar e falar, vamos desacelerar isso Rafa, aqui. vai. Só pra que- gente poder equilibrar será essas que relações. Vai conseguir? Será que a gente vai conseguir desacelerar? Porque é bom. Eu não acredito é ruim. que vai ter um movimento muito grande disso, um movimento de humanos mesmo, as mentes humanas buscando, vamos desacelerar, vamos buscar coisas mais naturais, vamos buscar. Eu acredito nisso. É mais ou menos a volta Vai ter um do... mastermind humano para buscar a desaceleração. Acredito. Mas eu não Vamos falar sei, disso daqui a 10 anos. eu não sei se isso é ruim no Sim. total. Eu só acho que o nosso cérebro ainda está um pouco patinando nisso, entendeu? Olha, está tendo dificuldade de encontrar estagiário. Mas não é estagiário você encontra, mas pessoas que realmente consigam desenvolver aquilo. Porque pegou uma geração de 10 anos para cá, 15 anos para cá, que a criança ela não evoluiu. Mas eu Como acredito criança, entendeu? isso, não... Sabe a rua que eu te falei? Sim, sim. Sabe aquela vivência? A vivência da rua? experiência, o repertório. Isso, é disso que eu estou falando. Eu entendo. A gente está mais limitado. Tá? As telas, a quantidade de programas que existe, a quantidade de sites, a quantidade de facilidades. Tá? Tudo que te facilita a vida te impede de evoluir. De alguma outra forma, De né? alguma outra forma. Verdade. Entendeu? As pessoas elas evoluem nas dificuldades. Tá? Assim, dormindo você não evolui. Se você não for para academia, treinar, pegar músculo não peso, cresce, o músculo não cresce. Então, assim, toda dificuldade vai te dar crescimento. Como a gente está tendo uma enorme entrada de facilidade, inteligência artificial para tudo, praticamente tudo, quer dizer, eu acredito que possa acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas é uma coisa que pode demorar um pouco mais do que a gente precise, né? Do que a gente realmente precise. É isso. Isso que você falou dos humanos, então, é porque, assim, a gente ainda, infelizmente, terceiriza muito, eu estou falando como sociedade, né? As responsabilidades. Porque eu vejo, assim, o quanto os jovens estão despreparados para esse mercado, os estagiários. Eu tenho um filho de 20 anos, a gente conversa muito sobre... Não parece, hein? Ai, Você parece muito jovem para ter um filho de 20 anos, hein? Eu converso muito com o Deninho e falo para ele de skills básicas, de que eu entendo que é outra geração, tá? Que conflita muito, talvez, com a minha escala de aprendizado, mas que eu vejo que os jovens têm dificuldade. E aí eu vou dar um exemplo bobo, horário. Compromisso, over delivery. Eu falo para ele, meu filho, você foi contratado para isso, mas você tem que entregar mais. Ah, mãe, não quero. Tem que entregar mais. Eu estou te ensinando. Tá se acomodando muito fácil. Eu estou ensinando para ele, não é a empresa. Não é, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai terceirizando muita coisa. Não é só sobre a IA, é sobre interno, é sobre família, sobre base, sabe? É sobre ensinamento, sobre valores. Então. E aí nossos jovens de hoje não é só o reflexo da IA. A IA é só uma ponta. Eu acredito muito que vem também da base familiar, mudou. Cultura, isso aí, perfeito. Eu não tenho dúvida, culturalmente mudou. Porque, por exemplo, antigamente as pessoas... que horas era o jantar? Só você pegar assim, que horas que as pessoas jantavam antigamente? Em alguns países até acontece hoje, por causa do horário, a noite sol, é mais frio e etc. Mas aqui no Brasil, né, nos anos 30, 40 e tal, que horas era o jantar? 18 horas. Jantar não era depois de 18 horas. Depois da janta, antes de dormir, tinha uma ceia. Né? Se você for lá pegar uma dietinha, o cara bota, isso aqui é teu jantar, isso aqui é tua ceia. Então, beleza. Que horas é o jantar hoje? 22. Como é que você dorme? Aí você acorda mais tarde. Aí seu corpo... Cara, a adaptação disso é horrível. Você vai no colégio de manhã, tem um monte de criancinha dormindo lá. Se arrastando. A mãe bota no colo assim, leva para o colégio dormindo. Porque a criança foi dormir bem mais tarde. Então, os nossos hábitos mudaram.
As pessoas mudaram. Verdade, verdade. Só que o cérebro, ele precisa de um tempo para absorver. O que eu acho é que o que eu quero dizer é isso. É tanta informação, canhão, que a gente não está... que a gente não está preparado, né? Mas isso não é tão ruim, não. Vai ser ruim para quem não sabe usar isso. Ou não entender esse jogo. Perfeito. Quem entender, vai se aproveitar, pô. Eu estava pensando, as pessoas que conseguirem mapear as profissões que vão terminar em algum tempo e já começarem a criar soluções para isso, elas vão estar com uma demanda incrível nas mãos. Tudo que termina abre oportunidade para coisas novas. Sim. Tá? Eu vejo pessoas, a inteligência artificial vai acabar com tudo. Eu não acredito. Também não acredito nisso, não, pelo contrário. Tá? O calor humano, essa troca, a possibilidade de você conversar com pessoas com aprendizado é muito grande. Agora, eu vejo, por exemplo, e eu me lembrei aqui agora, não tem esses aplicativos de trânsito para você dirigir, que botam tua rota e tal. As pessoas não estão dirigindo mais sem aquilo. É verdade. Eu mesmo não sei chegar a lugar nenhum sem GPS. Pois é. E antigamente era só por placa, né? E você Brasil, aprendia. Dutra, Hoje, marcava os lugares. Na verdade, muito, muito provavelmente você consegue chegar nos lugares. Só que isso criou em você uma certa dependência. É a mesma dependência da inteligência artificial. Sim, perfeito. Então, se você treina para você... eu vou olhar a inteligência artificial, vou. Mas deixa eu primeiro fazer a minha ideia. Eu monto a minha ideia e levo para a inteligência artificial acelerar o processo. Perfeito. Eu estava assistindo uma aula esse fim de semana e aí a menina estava falando sobre um prompt lá do chat GPT. Estou chamando o meu chat de Lex Luthor, que eu adoro, adoro o Clark. E aí eu estava falando lá com o Lex, só que ela estava falando na aula. Aí o pessoal pedindo nos comentários, me manda o prompt. Aí ela falou assim, cara, preste atenção na forma de você usar o seu chat. Não é o mais importante, não é o prompt pronto. Porque a galera queria o prompt que ela estava usando. Uhum. O que ela estava querendo dizer, cara, aprende a pensar. Isso. Aprende a usar. Então, porque isso vai ser um diferencial. As pessoas não estão vivendo o momento. Aí no trânsito eu te dei um exemplo. Tá? Tu quer ver um outro exemplo? Você vai no estádio de futebol ou você vai num show, as pessoas estão vendo o show ou estão filmando? Estão filmando e tirando foto. Então a pessoa não está vivendo o momento. Não está curtindo, Entendeu? E geralmente essas fotos que a pessoa tira, esses vídeos, ela não vai assistir mais. Não vai para lugar nenhum isso. É verdade. Entendeu? Então a pessoa deixou de viver o momento para registrar o momento que ela, o teu cérebro registra e vai te lembrar se você estiver numa mesa com amigos. Cara, uma vez eu fui no show e o show é assim, assado. Certo? Então, quer dizer, mas aí eu não vou tirar foto? Claro, você não vai filmar o show todo. Você vai fazer várias fotos, né? Você vai fazer vários vídeos, mas são momentos menores do que você o tempo todo. Então, essa atualização, essa velocidade de atualização é que eu estou dizendo que o nosso cérebro não está preparado. Sim. E as pessoas não estão conseguindo observar isso. Então, eu evito usar o aplicativo. Eu tenho lá no carro, mas eu quase não uso. Pois é, ótimo. Porque eu aprendi os caminhos, então eu vou. Quantas vezes você vê o crescimento, você recebe a notícia, pessoas que estavam com um aplicativo de trânsito, erraram, caíram dentro de uma comunidade. Sim, infelizmente, verdade. Entendeu? Mas por quê? A pessoa está indo e não está conseguindo perceber o ambiente dela. Olhei aqui, caramba, isso aqui está estranho, eu não conheço, vou perguntar. Não, e você deu um exemplo do aplicativo, é fantástico. Eu bati um papo com a Ale Oshira, ela falou sobre perceber o ambiente dentro de uma organização. Isso. Olha que incrível, ela falou, às vezes o feedback não é de forma direta. Você não recebe um feedback assim, você precisa melhorar isso. Mas ela falou, se você fizer uma leitura do ambiente, você vai saber que isso já é um feedback. Pois é. A leitura do ambiente serve para tudo. Para tudo. E aí, vamos voltar lá você falou assim, Michael, poxa, por que as pessoas têm tanto... Se o dinheiro está na venda, Sim. por que as pessoas têm tanta vergonha? Será que ela está lendo o ambiente? O ambiente que ela se encontra. Sim. Sabe? Você vai mudar... Quando você olha para o teu ambiente e fala, eu queria tanto ter uma Ferrari. Eu não tenho, o que eu preciso fazer? Né? Óbvio, se você botar na sua cabeça que você nunca vai alcançar, realmente você nunca vai alcançar. Já está decretado, já está certo. Não é isso? Napoleão Hill fala isso. Mas muito provavelmente, se você começar a pensar na Ferrari, pode ser que você não atinja a Ferrari, mas você vai chegar na BMW. Por que não? O que te impede? Você. A única coisa que vai te impedir de crescer ali, de evoluir, de vender mais, é você. A tua vergonha é um processo que você vence todo dia. Você acorda de manhã, você não está bem, né? Você está chateado, você está com uma cólica, você está com uma dor de cabeça, você discutiu com a esposa. Cara, isso não pode te impedir de vender, correto? Por que a vergonha pode?
É um sentimento, como qualquer outro. Perfeito. Entendeu? Agora, se você tem a confiança, se você lê o ambiente, se você sabe a sua realidade, cara, você vende. Vai pra cima. A melhor venda que tem é aquela que você não vende, a pessoa que te compra. Não é essa? Então, como é que a pessoa te compra? Ela compra porque você gerou a necessidade nela de comprar aquilo. E gerou um valor também. Eu gosto muito disso. Quando você gera valor para alguém, a pessoa também compra. Hoje ainda, você vai sentir fome. Correto? Sim. São meio-dia, você vai sentir fome. Se você vai sentir fome, você vai ter necessidade de comer. Você tem a comida aqui? Não. Você vai ter que comprar. Então, essa é a melhor demanda. A fome é uma necessidade. Né? Então, se eu gero em você a necessidade de você assistir esse programa, para você poder melhorar, eu posso monetizar o meu programa vendendo o programa. Se eu tenho uma mentoria, uma capacidade de te ensinar, então, gerou a necessidade, você não vende, a pessoa te compra. Descobriu uma falha, atendeu uma dor, resolveu um problema, cara, a pessoa te compra. Você não vai. Então, tem duas maneiras. Ou eu venço a minha vergonha ou eu resolvo uma dor. É isso. As pessoas batem na porta dos outros, que eram. Eu já li vários livros sobre isso. Antigamente, o maior vendedor do mundo, um americano eu e tal. O cara vendia carro e dava buquê de flor. O esforço que ele fazia era enorme para vender um carro. E lendo aquilo ali, eu percebi. Assim, eu lendo o livro, eu falei, cara, esse cara faz muito esforço. Ele é o melhor vendedor do mundo. Mas o custo-benefício disso, o esforço dele é muito grande. Mas aí ele construiu uma carreira e etc e tal. Mas ele não escalou. Tudo dependia dele. Verdade. Aí também eu vejo que é um jogo que não funciona. Entendeu? É um esforço muito grande que você tem que estar sempre fazendo, refazendo. E a coisa não evolui. Você já foi CLT, Maicon? CLT mesmo de carteira assinada? Já. Minha carteira foi assinada por 3 meses. Só? Só. Nunca mais eu assinei minha carteira. Nunca mais. Você acredita que sempre teve essa mente empreendedora? Sempre pensou? Sempre. Eu sempre entendi. Até quando... O que aconteceu? Quando eu fui trabalhar, eu tinha uma empresa que prestava serviço para outras empresas, certo? Então, era um acordo. A gente entrava dentro da lei trabalhista, que hoje tem uma discussão até maior sobre isso, né? E a gente trabalhava como se fosse um CLT, mas você emitia nota fiscal, só que você recebia mais por isso. Então, vamos ser justos, né? O acordo era esse. Olha, você pode entrar como CLT ou como PJ. Com essa minha empresa aqui, eu prestava serviço para você, mas prestava serviço por outras empresas, certo? E eu falei, eu quero ser PJ. Então, eu fui PJ no início da minha vida de trabalho, de 21 anos eu já tinha uma empresa. E aí eu comecei a prestar esse serviço, mas sempre com a minha empresa PJ. E aquilo ali me deu a mentalidade do seguinte, você tem um acordo que é favorável para você. Na época o pessoal falava assim, você tem que mover uma ação contra essa sua empresa aí, porque você fazia... Eu falava, não, eu sabia. Eu tive um acordo com eles. Quando eu fui contratado, eles me explicaram o que era. Aceitei. Eu não vou fazer isso, não. Quando tudo deu muito errado para mim, aonde que eu fui trabalhar? Lá naquela empresa de novo. Então, eu entendi que eu falei, cara, eu não vou ser correto. Se a pessoa não é, ou se as pessoas entendem de forma diferente, eu não posso fazer nada. Né? Mas eu também não queria ser injusto. E aí isso me beneficiou. Agora, essa questão da CLT, aquilo ali é uma... Você já viu um vídeo que a pessoa, que é uma mulher, ela vem com um cavalo e ela finge que bota um negócio no cavalo e vem puxando o cavalo. Não existe nada, o cavalo vai andando com ela. Aquilo é uma prisão da mente. Né? A CLT é isso, cara. A CLT é uma lei que criaram, né, que favorece muito as pessoas, e eu não tenho nada contra isso, mas é uma coisa que gera para você uma prisão. O meu pai, ele falava para mim assim, cara, você tem que ser militar. Você tem que fazer um concurso. O que eu tenho contra ser militar e fazer um concurso? Nada. São excelentes profissões. Tem pessoas que construíram a vida, né, com concurso público. Tem grandes amigos meus e legal por isso. Mas eu olhava para mim e falava, não, cara, eu não acho que eu não queria, eu quero vender. Por quê? Porque eu olhava para os... Como você falou, para a galera que vendia, eu falava, por que esse cara faz? Esse cara tem uma loja de material de construção. Ele tem um carro legal, ele frequenta os bons lugares. E não tinha rede social pra gente saber. Você sabe que eu também sempre olhei isso, Maicon, sempre. E eu não tinha ganância.
Eu não queria nada dele. Eu falava, pô, eu vou trabalhar e vou conquistar aquilo. Então, vender é bom por isso. E aí é vergonha. Pô, por que você não tem vergonha? Eu não tenho vergonha porque eu quero conquistar. Senão eu fico preso, né? A gente fica... Mas é uma geração que não entendeu isso, está recebendo as coisas muito fáceis. Eu acho que essa geração de agora, as pessoas tendem a receber as coisas muito de mão beijada. E aí eu volto porque eu falei para você que eu acredito que isso é muito também culpa dos pais. Não É que a gente terceiriza para tecnologia quando é culpa dos pais. Eu estava vendo e eu achei incrível um cara que eu amo, que ele fala de autoconhecimento e comunicação. São os meus 2 pilares de comunicação. Que ele fala que a gente cure na gente essa conversa assim, ó. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu vou fazer pelo fulano tudo que eu não fizeram por mim. E aí ele fala que você cure em você os seus próprios traumas para você parar com essa conversa de que você vai fazer pelos seus filhos o que nunca fizeram por você, porque isso é sobre você, não é sobre seus filhos. E é muito difícil, tá? E é muito difícil, e eu tenho certeza que eu sou mãe. Eu também, eu tô falando por mim. E eu já repeti essa frase, mas desde que eu ouvi isso, eu parei com ela, que eu vou fazer pelo fulano que não fizeram por mim, o que eu vou dar, o que eu não tive. Isso não pode ser assim. A gente vai operar como pais na capacidade máxima, mas sem carregar isso do passado. Para que a gente não fique dando o que não faz sentido, entendeu? Eu não tenho muito isso comigo, não, de dar o que eu não tive, não. Porque meu pai estudou até a 4ª série. E sempre trabalhou. Muito. Meu pai trabalhava muito. Eu tenho o maior orgulho de dizer, pai, te amo. Ele é vivo? Pai tem 72 anos. Totalmente lúcido lá. E sempre trabalhou muito. Tanto para mim, para minha irmã. Nós nos formamos, né, nível superior. Ela é dentista. Eu sou formado em rede de computadores. Com o esforço do meu pai. Que era um cara que veio de Minas Gerais. Tiraram... A família é muito grande. Minha avó tinha 12 filhos. Tiraram um saco de arroz assim, botaram ele no carro e falaram, agora vai lá pro Rio de Janeiro se virar. Sozinho? Veio com um tio meu que já morava aqui. Né? Meu tio tem uma fábrica de cocada e tal. Então, muito suor, muita luta, sabe? Então, meu pai era um cara que ele não tinha estudo. Ele não teve acesso ao que eu tive. Mas, graças ao esforço dele, eu tive esse acesso. Eu sempre estudei em bons colégios e etc. Assim, para minha realidade, com muito suor, foi. Muita dificuldade, foi. Mas eu sempre tive, né? Então, eu não teneu muito esse pensamento que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Isso nunca ocorreu comigo. Mas eu tenho sempre o pensamento de falar, cara, hoje eu posso, eu quero dar. E eu atrapalho. Aí minha esposa puxa a minha orelha, que ela é bem responsável com essas coisas. Mas assim, você tem toda a razão. Só que eu acho que... além de você querer dar tudo para ele, você não quer deixar ele assumir a responsabilidade dele no outro lado. Seja na escola. Quantas mães estão indo na escola brigar com o professor porque chamou a atenção? Pois é, que loucura é essa? Eu fico apavorada. Então não quer dizer sobre você dar alguma coisa para ele. É o todo. Sim. Chega o amiguinho, se mete na briga de um com o outro. Michael, a gente vê na internet pais batendo em adolescentes por conta do filho. Olha que loucura é essa, gente. Gente, eu fico... O que está acontecendo com a gente como pais? Ser pai é muito difícil, ser mãe é muito difícil. Sim. Mas é muito gostoso também. É gostoso, mas a gente vai fazendo. Eu não tive curso. Acredito que você também não teve nenhum curso, né? Hoje em dia já tem, inclusive eu vou até montar brincadeira. Geralmente, não, na minha época eu via muito Super Nanny, né? Eu também. Mas eu sempre falava assim, meu irmão, essa Super Nanny, se ela tiver filho aí, meu irmão, o filho dela não deve ser assim. levadão. É muito fácil com o filho dos outros. As crianças dormiam na cama sozinhas, ficava, gente, não é possível. Não, com o filho dos outros é mole, pô. Entendeu? Então, assim, o que eu acho disso tudo? Que criar filhos, a gente não aprendeu. Então, a gente vai traumatizar. Verdade. Ou errar. O problema é que às vezes você vai errar, quando você vai descobrir? Quando ele está adulto. Pô, ferrou. Entendeu? Isso que deve ser pior. Eu procuro errar até por excesso do que por falta. Às vezes proibindo muito, negando muito. E eu fui criado assim. Poxa, mas vai traumatizar. O que a gente vai fazer? Faz parte do processo. Eu não vou acertar em tudo. Assim. E eu não quero ter essa culpa. Então eu converso direto com a minha esposa. Cara, eu não vou ter essa culpa. Mas você errou. Tá. Eu errei, mas eu fiz. Faz parte do processo. Não tem jeito. Vai fazer sempre parte. Voltando à ideia, o meu filho tem que comprar. Tem que comprar a minha ideia para que eu possa direcionar ele. Perfeito. Se ele não compra a minha ideia... Ele não vai. Ele não vai. Porque nada
faz com que você faça alguma coisa, a não ser que você queira. Eu não consigo obrigar, eu posso te obrigar, mas você não vai fazer direito. Se você quiser fazer, se eu quiser que você queira, se eu quiser que você faça alguma coisa por mim, eu tenho que te convencer e você aceitar isso para você poder realizar. Como que você foi construindo essa mentalidade empreendedora assim, empilhando isso, sabe? Porque muita gente começa a empreender, muita gente começa a vender, mas as pessoas não aguentam os riscos, que existe muito risco no empreender, e não aguentam as porradas também, né? E acabam falando, não, isso aqui não é para mim, ou então eu vou para CLT. Até é para a pessoa vive infeliz em outro modelo. A gente não está falando que tem um modelo certo e um modelo errado, não. São modelos diferentes, Sim. mentalidade diferente. Como é que você foi dando suporte nessa mentalidade de continuar crescendo, de continuar se mantendo, de continuar fazendo, de continuar carregando a caixa da manga e fazendo? A necessidade. É só necessidade. Eu não comecei a gravar os vídeos lá no Hortifruti porque eu achava legal. Que estava ótimo. É porque eu precisava vender. Que era um ator, não. Precisava vender. Muito bom. Entendeu? Não é necessidade que faz isso. É a fome também. Não, é a fome, eu quero dizer, não é de fome, crescer, é a fome de buscar. Olha só, o que eu, assim, empilhando, né? Como é que eu fui empilhando? Eu sempre quis vender, sempre gostei de venda. Sempre falei muito. Sempre me comuniquei muito. Falo alto pra caramba. Grito com todo mundo. Sempre fui muito brincalhão. Sabe, na escola eu era totalmente espivitado, corria. Desde pequeno, sempre fui assim. E aí, aquilo foi desenvolvendo em mim naturalmente. Sim. Tá? Eu não tive um coach, um tutor que me falasse. Como eu te disse, meu pai não tinha estudo e eu quase não via meu pai. A minha família são de pessoas lá do interior de Minas que vieram para cá tentar a vida. Essa é a minha família, tanto por parte de pai como parte de mãe. Minha mãe eu não tive contato. Minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos. Meu pai se casou de novo com a minha madrasta, que hoje é minha mãe, né? Eu já tinha 11. Então tem uma lacuna ali. Eu não tive isso. Isso nasceu em mim. Ninguém preparou. A gente não assistia isso na televisão. Não tinha. Tá? O que acontece é que em algum momento da minha vida ali, pela adolescência, eu quis melhorar de vida. Assim, eu trabalho desde os 14 anos com meu pai. Meu pai tinha um buffet e trabalhava de garçom em festas nas casas das pessoas, na zona sul do Rio, na Barra, etc. E eu ia trabalhar com ele, era grande, ia lá lavar prato e tal, e comecei a ganhar dinheiro. Aí aquilo me beliscou. Então, no final de semana, os meus amigos iam para festas e tal, eu ia trabalhar de garçom, minha família toda, né? Eu ia trabalhar de garçom e o dinheiro que eu recebia na segunda-feira eu estava com dinheiro e eles não estavam. Então, esse era o meu combustível. Só que eu tinha uma mentalidade também de não pensar em guardar dinheiro, em me preparar para momentos ruins. Então, ao longo da minha vida eu ganhei muito dinheiro, mas gastei muito dinheiro, né? Quando eu trabalhei com transporte de veículos, eu comprei muito carro. Eu comprava carros em leilão, reformava os carros e vendia. Que é uma excelente oportunidade de negócio, né? Eu escuto muito sobre isso. E eu sou viciado nisso, até hoje. Sim. Tá? Comigo. Todo mundo que gosta de vender fala disso, de comprar carro de leilão e revender. É um mercado difícil, mas é um mercado bom. Como todo. Sim, como todo mercado, né? E aí eu comprava carros e vendia e tal. Só que eu não tinha um controle, eu gastava bastante dinheiro e tal. Quando chegou o Hortifruti, eu precisei ter É diferente. Primeiro que não é serviço. A venda de carro eu comprava, vendia uma vez. Todo dia eu tinha que comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E eu não estava preparado. Eu não tive esse empilhamento. Sim. Sabe? E lá em 2007, 2008, quando eu te falei que eu vendia lojas virtuais e sites, eu tive um tutor. O nome dele é Lucas Eduardo Funabashi de Toledo. A gente chamava ele carinhosamente de Japa, né? Era o nosso japonês, ele já faleceu. Mas era um cara que ensinou muito. E todas as pessoas que tiveram contato com ele, até hoje, quando a gente encontra, falam, não, aquele cara ali era um cara diferente. E ele ensinou muito pra gente sobre leitura, sobre conhecimento financeiro. Ah, que incrível. Sobre venda. Ele nos capacitou. Foi rápido, 1, 2 anos, 3 anos, mas quando eu vejo as pessoas que estiveram comigo naquele projeto, todas elas conseguiram se desenvolver muito bem. Então, um cara que está comigo desde que foi quem me conectou novamente aqui com o Ivan e etc., que foi o El Félix.
quem me chamou para fazer parte daquele projeto foi o El. Quer dizer, e o El é outra pessoa. Quem conheceu o El era um cara que era mecânico, pô. Consertava o meu carro. Entendeu? E virou um palestrante. Essa transformação não pode ser assim, né? Porque alguém mentorou ele, alguém ajudou ele, alguém auxiliou. E foi isso que naquele momento ali, eu com os meus 24 anos, 25, que eu percebi que eu falei, cara, eu preciso mudar. Aí comecei a ler. Eu já lia, mas aí naquele momento ali eu comecei a ler desenfreadamente. Aí eu já li livro pra caramba e continuo lendo. Confesso até que eu tô um pouquinho atrasado esse ano. Eu também. Mas quem que você gosta muito da leitura? Napoleão Hill é um cara fantástico. Napoleão Hill é meu preferido. Mas, tem um que você fala que todo mundo deveria ler na vida? Eu tenho. Mais Esperto que o Diabo. Todo mundo deveria ler na vida. Então, eu acho que tem um... Eu estou lendo ele agora, inclusive, que é um dos livros... Eu sempre falo que é o último. Mas, eu li a Bíblia de Vendas. Não li esse. A Bíblia de Vendas é uma Bíblia, e aquele livro é fantástico. Para mim, não é de um autor muito conhecido, mas ele abriu muito a minha mente para venda. Boa. É específico para aquele assunto, tá? Porque ele te dá um monte de gatilhos sobre venda, tá? Mas agora, Inteligência Emocional é um livro que mudou a minha mentalidade. Do Daniel Goleman? Tu leu esse livro? Esse livro é enorme. Mas é uma parada muito diferenciada. Assim. Inclusive, eu amadureci algumas ideias na minha cabeça e coisas que eu tinha muita dificuldade de falar, hoje eu falo, por exemplo, eu quebrei financeiramente com hortifruti. Sim, antigamente eu tinha um peso com isso. Sim. E isso já não... ficou leve. Por quê? Porque eu entendi que são processos. Todas as pessoas que você pode conhecer já passaram por isso. Eu vou usar novamente o exemplo do Silvio Santos. Ele teve que botar todo o patrimônio dele para respaldar um erro que um funcionário dele cometeu numa fraude. Sim. Que o funcionário cometeu no banco. E você quer, assim, em termos de Brasil, um showman, um cara que sai de camelô. As pessoas... Outro dia eu estava até vendo o cara falar, não, mas ele não era aquele camelô que fica na rua. Porque a pessoa sempre tem necessidade de merecer a história de alguém. Vai lá, então chega lá, compra uma transmissora, monta uma TV. Então faz. Já que ele não era tão assim, vai lá e faz. Você concorda? Então, tipo assim, não é à toa. Não é. Não é à toa. Ele tem o mérito dele. Eu vejo as pessoas desmerecerem muitos outros. Sabe? Também. Pô, veio de berço rico. E daí? Quantos vieram, não construíram nada? E ficam pobres depois. Quebraram tudo. Sim. Então, assim, é mérito da pessoa mesmo. Né? Mas eu percebi nesse livro Inteligência Emocional, eu fiz terapia e tal, que realmente nós somos aquilo que a gente acredita, nós somos o que a gente acredita realmente que é. Se eu acredito que eu sou um bom vendedor, eu sou um bom vendedor. Verdadeiramente. A gente determina, né? É uma determinação. Pensamentos que geram sentimentos, que geram atitude. Né? Se a gente tem um sentimento de raiva, por exemplo, tem um outro livro maravilhoso, eu acho que é do Napoleão Hill, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não é do Napoleão Hill, não, isso eu já li. É um capa branquinha. Com um negócio vermelho, isso mesmo. Esse livro é maravilhoso. Tudo que de hábito eu gosto muito de ler também. Cara, esse livro foi outro livro que deu um boom na minha cabeça. Eu falava, então tem que ter hábito. Eu tenho que ter hábito. Eu também, construir hábitos. Eu não tinha. Eu vivia. Como muita gente. E por isso que eu gosto tanto do Mais Esperto que o Diabo, porque ele fala que a gente vive num piloto automático e é verdade. É verdade. É um ritmo hipnótico mesmo, só que a gente não sabe que vive. E por que eu tenho tanta essa fome de levar conhecimento, Michael? Porque eu sei que a gente precisa de conhecimento. Porque é o conhecimento que vai trazer o dinheiro, a saúde, o sucesso. É o conhecimento, é através disso. Então, não tem outro caminho. Tanto é que, se a gente fala da Bíblia, por exemplo, o homem mais sábio da Bíblia, que era Salomão, né? Que foi o cara que pediu sabedoria. Pediu a sabedoria e recebeu. Eu não vou dizer nem que ele é o mais sábio, porque na Bíblia tem Jesus, né? Então, sim, mas um cara que era muito sábio na Bíblia era o cara mais rico. Verdade. Né? Então, a sabedoria, o conhecimento, com certeza, te dá capacidade. E você não perde. Se tem uma coisa que a pessoa pode tirar o que quiser de você. Você comprou um carro, ela tira. Você pode tirar o teu diploma, pode tirar o teu cargo, pode tirar o que quiser.
ele só não tira de você o teu conhecimento, o que você aprendeu, a tua expertise. Isso ninguém tira. Se você está usando ou não, são outros 500. Aí é problema seu mesmo, Problema né? seu. Mas que isso ninguém tira de você, então o que isso vai te atrapalhar? O que você gostaria de ter aprendido antes? Sabe aquela coisa que aquele conselho que talvez o Japa, alguém te deu, ou só a experiência, minha vivência te deu, mas que você gostaria de ter recebido lá atrás? Eu acho que o principal ensinamento que eu gosto, quando eu tinha meus 20 anos, Sim, boa. aquele conselho que alguém poderia me dizer era o seguinte, cara, não desiste. Eu desisti muito fácil das coisas, sabe? E eu percebi que a persistência sempre vai me levar ao êxito, tá? Então, tudo que eu abandono, que eu deixo de fazer, seja pelo motivo que for, seja porque alguém não gostou, mas se em mim aquilo me traz verdade, eu acho que pode dar resultado, eu não deveria desistir. E eu desisti de algumas coisas, tá? Que eu hoje me arrependo. Falo, caraca, era para eu ter continuado aqui. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo básico agora. Em 2009, 2010, agora eu só não estou lembrado do ano, mas até 2012, eu era para ter Bitcoin. Quanto vale Bitcoin? Você já sabia de Bitcoin naquela época? Porque a gente trabalhava com tecnologia. Sim, sim. Surgiu oportunidade. E você não comprou? Não, comprei e vendi. Comprou e vendeu? Comprei e vendi. Putz, pior ainda. Então, entendeu? Não tinha conhecimento. Sim. Olha o conhecimento. Entendeu? Eu não acreditava. Como muita gente não acreditou naquela época, e quem acreditou tá rico hoje com Bitcoin. Assim, faz parte da coisa. Então, assim, Faz. eu desisti. Eu não persisti. Esse Aquilo exemplo é maravilhoso, isso vai dar um corte. não ia me fazer diferença Você em nada. teve quantos Bitcoins? Eu tive 2 Bitcoins. 2 Bitcoins. Não, né? Acho que nem foi 2, porque assim, eu não lembro bem. Faz tempo, né? Faz. Eu sei que eu tinha um volume de dinheiro que não fazia diferença nenhuma. O Bitcoin era muito barato, gente. Não precisava ser vendido. Não precisava, cara. Não fez diferença pra você vender financeiro. Não, Rafa, eu Era vendi pra eu ter porque eu comprado comprei muito tal mais. coisa. Não dá diferença de nada. Era muito barato. Aí o pessoal, é golpe. Aí, sabe, aí eu fui influenciado Sim. e desisti. Eu poderia ter feito, por exemplo, na época, eu queria fazer direito. Eu fiz minha faculdade, chegou uma época da minha vida que eu falei, cara, eu vou fazer direito. Tá? E aí eu fiz tudo para poder fazer direito e desisti. Eu fiz uma prova para oficial da PM, tá? E desisti. Eu me inscrevi num concurso, não fui. Eu desisti. Entendeu? Então tudo que você desiste é uma chance a menos de você realizar, seja ela qual for a coisa. E você sabe que isso é uma coisa muito comum, nossa. Não. Nós, seres humanos. Quantas pessoas desistem da academia? E a gente desiste o tempo todo, na O verdade. tempo todo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Legal Deixa você pra falar lá. isso. Entendeu? Então, acho que persistir é um... E normaliza desistir também. Não é assim mesmo, eu não tô dando conta. As pessoas normalizam desistir das coisas demais, sabia? É a dificuldade, a necessidade, talvez. Ou porque vê outra coisa, né? A pessoa desiste de um casamento, a pessoa desiste de relacionamentos, a pessoa desiste de um esporte, a pessoa desiste, cara. E não desistir traz muito mais resultado do que você ficar trocando toda hora. Porque você volta pro ponto zero, na verdade. Eu tinha o meu hortifruti, eu vou falar do meu hortifruti, eu desisti. Quando você quebra, é porque você desiste. Sim. Eu cansei de procurar soluções para aquilo, para mim, que estava me fazendo mal. Hoje eu entendo que aquilo me modificou, me transformou, me levou para lugares melhores. Tá? Senão eu não estava aqui conversando com você. De repente, não estaria. Mas eu também poderia estar, sei lá, com uma rede de hortifruti. Como é que eu vou saber? Poderia estar com hortifruti no mundo inteiro. Não é verdade? Sim, a gente não sabe realmente o final da decisão. Mas, assim, desistir, ela não pode ser uma opção. Perfeito. Eu acho que esse é o ensinamento que eu queria ter com os meus 20 anos lá. Para a gente ir para o finalzinho, deixa eu te perguntar. Quais são os pilares para o empreendedor hoje no Brasil? E aí eu sei que isso acaba sendo um pouco raso, porque são muitas coisas. De legislação, contabilidade, a tecnologia, então tem muitas coisas. Mas que você pensa que são pilares que... Nada disso importa para mim. Ah, boa. A contabilidade não importa, a tecnologia, nada disso importa. Não quer dizer que você não vai fazer. Sim, não quer dizer que não tem que ter. O grande pilar para o empreendedor é atender a dor de alguém. Entender a dor de alguém e achar a necessidade para aquilo, seja ela qual for. Se for uma dor da alma, se for uma queda de cabelo,
se for um óculos diferente, se for uma roupa estilosa. Esse que é o pilar principal. Michael, sabe que eu ouvi uma frase, porque eu não vou lembrar, a frase é muito boa, gente, eu vou resgatar essa frase para compartilhar com a minha audiência, que é assim, as pessoas vão pagar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você resolver... Uma dor. Mas aí tem as coisas que você precisa resolver, necessidade. sabe? Seja você criar necessidade, tá? Uma lingerie da Victoria's Secret tem um preço. Sim. Uma lingerie na esquina é outro. E qual que é a diferença de uma para outra? Às vezes aqui é uma imitação. Queria muito lembrar, as pessoas vão pagar qualquer coisa por quem alimente os seus sonhos. É isso. Resolva as suas dores e lute os seus... Tipo assim, e lute contra os seus inimigos, sabe? Isso. A frase é muito boa. Esse é o principal pilar do empreendedor. A contabilidade faz parte, é importante. Porque senão você quebra o seu negócio. O seu controle financeiro faz parte, é importante. O seu público-alvo. Mas sim, quando você tem um produto que você atende a dor, que você conhece ele bem, que você sabe o resultado que pode dar, você sai em um ano de 1 para 1 milhão. Assim, é rápido. E eu não estou falando de coisas que as pessoas geralmente acham que isso não é tangível, você não vai alcançar. Sim. Cara, alcança o tempo todo. Enquanto tá todo mundo falando de crise, tem um monte de gente ganhando dinheiro. Um monte de gente. Tem uma garotada de 19 anos que eu acabo me relacionando pelo meu negócio, que eu falo, cara, não é possível. Esses caras não estão preocupados com nada. Tá ganhando 1 milhão por mês. Estão fazendo dinheiro. Você vê que quantos jovens e adolescentes estão na música, estão na produção, na arte, na tecnologia, no desenvolvimento, no entretenimento. Tá lá, cara. Eu fico pensando, até a gente falando aqui de podcast, a gente está num estúdio. Se hoje é um grande hype o podcast, tá muito acontecendo, mas lá atrás, tipo, o Igor 3K, o Igor do Flow. Uhum. Quem tinha certeza que aquilo daria tão certo? Ninguém. O cara acreditou muito naquilo. Eu já escutei 2 podcasts do Igor, eu achei muito bom assim, ele falar que ele investia 20 mil do bolso dele, 10 mil, ele e o Monark ali, ó. Mas qual que era a ideia deles? Eu acompanho bem lá desde o começo. Eles nunca tiveram a ideia do dinheiro, lembra que eu te falei? Sim. Eles não estavam pensando em resultado financeiro, eles queriam bater papo. Mas eles queriam muito que ele desse certo também. Sim, né? mas para bater papo. Sim. O Monark já tinha canal no YouTube, já tinha ganho muito dinheiro. O Igor 3K já tinha canal no YouTube. Ele tirava, na verdade, de uma renda e botava na outra. Isso aí. Ele conta isso aí mesmo. Então, eles já tinham um certo sucesso naquele ambiente deles. O Rogan, como é o nome? Joe Rogan. É o maior podcast do mundo. Tem um contrato fantástico. Aí começou dentro da casa dele, cara. Começou o Cazé. O que o Cazé começou a fazer? Ele não fez aquilo para ganhar dinheiro. Ele estava entediado por causa da pandemia, não saía de casa. Ele mesmo fala, porque ele tinha muito medo de sair de casa e tal. Começou a gravar conteúdo, cara. E fazer live e tal, para se comunicar. Ele não fazia aquilo. Entendeu? Lembra que eu falei aqui no começo? Falei, às vezes a pessoa não imaginou que ela fosse ganhar tanto dinheiro com aquilo ali. Ela só fez. E ela ganhou. Então, assim, se você acredita no teu produto, se você acredita naquilo que você faz, se você acha que você é bom, não desiste. E talvez esse seja o principal pilar para você conseguir vender, cara. Assim, evoluir no teu negócio. A vida, ela vai ter pessoas que vão te dizer para desistir, pessoas vão rir, pessoas vão debochar, pessoas não vão acreditar, você vai ter muito não. Agora, é você que vai depender de você. Como é que você vai absorver? Né? Claro. Você acha que quando você constrói alguma coisa, você constrói como? Do nada, assim? Não, é trabalhando, é suor. Tem um estúdio de podcast lindo desse aqui. O pessoal aqui trabalhou, não trabalhou? Verdade. É isso. Um dia isso aqui foi um sonho. Hoje está materializado. A gente não sabe como é que foi. Mas a realidade é que se a pessoa desiste, ela não consegue concluir. E se ele não tem uma demanda para atender... né? Também não tem como fazer dinheiro. Não. E assim, o principal... Eu vi outro dia um vídeo. O principal, cara, das coisas, realmente, a gente tem que fazer para ganhar dinheiro. Vai fazer para quê? É bom pra caramba. Ter dinheiro é maravilhoso. As pessoas criaram a mentalidade... Sabe? Que não, que o dinheiro é sujo. Cara, que nada. Ter dinheiro é maravilhoso. Poder conquistar as coisas, poder fazer uma viagem, estar nos melhores restaurantes. Poder ajudar as pessoas. Só ajuda alguém com dinheiro no bolso, né, Maicon? Você não tem como. Senão o resto é falácia. Fica de história. Tá doido, eu quero andar com meu jato. Pudesse estar em Paris, se a gente pudesse estar fazendo esse podcast aqui agora, bater nesse papo de frente para a Torre Eiffel.
Entendeu? Não estou menosprezando aqui. Claro que não, mas falando que tem coisas pra gente poder alcançar e tem que continuar. E é assim mesmo que funciona. Se você não tiver esse sonho dentro de você, essa vontade dentro de você... Você sabe, Maicon, que eu fiz um podcast com a Carol, a gente falou de comunicação. A Carol é mentora de mulheres de comunicação. E ela falou assim, Rafa, que eu compartilhei algumas coisas que eu ouço em podcast. Ela falou assim, Rafa, o que todo mundo tem em comum? Aí eu perguntei pra ela o que? A mentalidade. Então, hoje, isso também está muito claro. O que as pessoas que alcançaram qualquer sucesso, que seja o sucesso é relativo para cada um, mas o que tem em comum em todas elas? Agora você falou uma coisa a mentalidade. Importante. Sucesso é relativo para cada um. Muito. Quando eu fechei minha loja, que eu vendi a loja, na verdade, que eu tinha uma dívida grande, tinha um problema, tinha isso, tinha aquilo, eu nunca fui tão próspero naquele momento. Porque eu entendi que a prosperidade não era dinheiro. Naquele momento ali, eu descobri que a prosperidade era ter a minha esposa do meu lado, ter meus filhos, poder conviver com eles. Eu fui abençoado, sei lá, um ano da minha vida, tentando daqui, dali e tal, em poder ter um tempo melhor para conviver com eles no momento que eles estavam crescendo. E aquilo ali me deu um gás que você não tem ideia. Então, daquele momento em diante, eu passei a entender que ser próspero, ter prosperidade, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua satisfação. Tem gente que é próspera, tá? Mora num barraquinho, numa fazenda, em algum lugar e é extremamente realizado. Extremamente realizado. Tem um ator que outro dia tem um vídeo dele que eu vi também, que ele fala, ó, o rico, o pobre é o cara que mora numa casinha na beira do rio e pesca. O rico é o cara que trabalha, faz isso, tem câncer, se estressa, para quando ele ficar aposentado, ele compra uma casinha. Sim, e pescar. Isso é prosperidade, o cara tá ali, o cara entendeu que aquilo é prosperidade dele. Então não é o dinheiro que não vai ser o final. E aí, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem uma missão grande de falar para as pessoas, ao mesmo tempo, tenha dinheiro. Só que dinheiro é muito bom. Só fale que não queira, só fale que não queira ter dinheiro depois que você tiver dinheiro. Porque é muito bom. Não fala que não quer ter dinheiro antes de ter dinheiro, não. Primeiro sente a energia do dinheiro, depois fala, não quero ter dinheiro, não. Não tem nada mais libertador que você falar assim, ó, eu hoje quero comprar isso, vai lá e compra. Sem ter aquela dor na consciência. Né? Sem falar assim, pô, isso vai me faltar amanhã. Não. É maravilhoso. Você chegar automaticamente em algum lugar e falar assim, ó, quero comprar uma passagem de avião agora, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Vamos embora, amanhã eu vou. Peraí, entrei aqui no site, comprei. E acabou, e vou. Então, quer dizer, não é tempo, né? Eu tenho que ter tempo para isso, não tem? Tem. Mas se eu não tiver dinheiro, eu resolvo. Se eu tiver só tempo, você resolve? Não resolve. Entendeu? Se você tiver o visto, se você tiver o passaporte, se você tiver o tempo disponível, se você tiver a companhia, você consegue ir para os Estados Unidos? Não, sem dinheiro não. Entendeu? Então acaba sendo uma das coisas. Você vai começar a pensar no teu sonho, você tem que pensar no dinheiro. O dinheiro é maravilhoso, cara, tá doido? A pessoa que fala que o dinheiro é ruim E, inclusive, é milenar. É verdade. A Bíblia fala sobre isso. Fala, tem todo o dinheiro. Todos os grandes personagens bíblicos, todos não, né? Mas os grandes personagens bíblicos, todos eles, eram pessoas ricas, fartas. Aí eu não entendo de onde vem essa cultura. De que o dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo. É mais ou menos a ideia das pessoas que, e isso é a maior realidade. Antigamente, o que falavam? Se comer leite, tomar leite e comer manga, você morre. Entendeu? Até que alguém descobriu que não morria nada. É só uma crença. É verdade? As pessoas criaram isso aí para quê? Vai que todo mundo descobre que ter dinheiro é bom. A gente não consegue mais dominar, até porque o dinheiro é uma fonte de manipulação, né? Então a gente não consegue mais manipular ninguém. Maicon, obrigada. Talvez seja por isso, né? Eu acredito muito nisso. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de deixar de recado final? Não, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. Agradeço a você pelo seu convite. Acho que as pessoas têm que se permitir sonhar, mas entender que realizar é muito melhor do que sonhar. Sonhar é bom pra caramba, você planejar e tal. Agora, nada supera você realizar aquilo que você sonhou. Eu adorei você falar isso no finalzinho. Eu acredito que eu era uma pessoa muito sonhadora. Eu virei a chave para ser uma realizadora. Obrigada. Começa aí onde você está, da maneira que você tiver, com aquilo que você tem à mão. Só começa. Entendeu? Porque pode ser que você não acredite que vai chegar num determinado patamar. Mas às vezes você chega. Então,
só faz, só vai, né? É isso. Obrigada, tá? Nada, que isso. Ó, obrigada a você que assistiu a gente, que acompanhou aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Eu falo pra todo mundo que as pessoas acompanham o conteúdo, mas não se inscrevem no canal. A gente tá aqui direto do Movie Studio entregando conteúdo de valor pra você, pra sua vida. Espero que você tenha gostado. Espero que você deixe nos comentários o que você achou, qual foi o teu maior insight, o que tua cabeça fez assim, ó, putz, quando eu escuto um negócio diferente, a minha cabeça, juro, faz putz, que bom ouvir isso aqui. Que você seja um realizador. Quero deixar essa mensagem pra você aí hoje. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, Maicon. Obrigado. Até já.